Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Amém. Todos acharam a palavra do Senhor Jesus? Jonas, do capítulo 2 e o versículo 7. Amém? Que diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Jesus querido, ó Deus amado, aqui está, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra, Senhor, no qual nós acabamos de ler. Jesus querido, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor, ó Deus, use, ó Deus, a minha vida como instrumento, ó Pai, para transmitir aquilo que a tua igreja, Pai, precisa ouvir do Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações, quebrando os nossos corações, ó Pai, porque nós queremos e ansiamos ouvir a tua voz nesta noite. É o que nesse momento, ó Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Nós acabamos de ler uma palavra, uma história muito conhecida sobre Jonas. O livro de Jonas, ele não é um livro muito grande, mas ele é um livro no qual traz muitos ensinamentos para nós. São apenas 4 capítulos, mas que nesses 4 capítulos o Senhor ele fala muito conosco. O Senhor ele mostra o poder que ele tem sobre esse universo, sobre o mar, sobre o vento, sobre os animais. O Senhor ele nos mostra quando nós desobedecemos a voz do Senhor, o que acontece conosco. O Senhor ele traz inúmeros ensinamentos para nós nessa noite. E o Senhor ele vai nos dizer através da sua palavra que havia uma cidade, a cidade de Nínive, no qual ela estava cercada de pecado, no qual ali os seus pecados chegaram até o Senhor. E o Senhor ele ordena para que um dos seus profetas, Jonas, fosse até aquela cidade e apregoasse que o Senhor iria destruir, que o Senhor ele iria destruir aquela terra. E Jonas, um profeta, um servo do Senhor, ele vai se levantar e o Senhor ele ordena para que ele vá para Nínive. Mas Jonas, diante dessa palavra, ele se levanta e vai para outro caminho. O povo de Nínive, a cidade de Nínive, é a capital da Síria. Era um povo no qual era inimigo do povo de Israel. Um povo que muitas das vezes o povo da Síria lutou contra Israel, Israel lutou contra eles. Não era um povo no qual eram amigos, no qual tinha um bom contato, uma boa convivência, não, porque o povo de Nínive era um povo pagão, no qual servia a outros deuses. E a Bíblia vai dizer que os pecados deles estão tão grandes que o Senhor ele pede para que Jonas fosse até aquela cidade e para que Jonas clamasse contra ela, para que Jonas falasse para aquele povo que o Senhor os destruiria. E nós vemos que Jonas, ele sendo um hebreu, ele sendo ali um morador ali de Israel, ele era um homem no qual conhecia a bondade, a misericórdia de Deus, um homem no qual nós podemos ver que se ele não contemplou ali os seus antepassados, diversas pessoas contemplaram o amor de Deus. Todos sabiam da história que o Senhor havia tirado o povo do Egito, o Senhor havia tirado o povo hebreu do Egito para trazer a salvação. Todos sabiam da misericórdia que o Senhor
Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Nós sabemos, nós bem conhecemos que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Se nós estamos aqui, o Senhor ele está nos contemplando aqui. Se existe uma pessoa lá na nossa casa, o Senhor está contemplando ela lá. Ninguém consegue se esconder diante da presença de Deus. E esse era o propósito no coração de Jonas. Era se esconder diante da presença do Senhor, era fugir do chamado, era fugir daquilo que o Senhor havia entregado em suas mãos. Mas nós bem sabemos que não há ninguém nessa terra que consegue fugir da presença do Senhor. O salmista ele vai dizer que ele se ele subir ao mais alto dos céus, ali o Senhor está. Se ele descer ao mais profundo abismo, ali a luz do Senhor iluminará. Ou seja, não tem como fugir da face do Senhor. Não tem como fugir da presença de Deus. Mas nós sabemos que Jonas ele insiste, ele tenta em cumprir esse propósito que estava no seu coração. Ele pega ali o navio, ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que durante esse percurso no qual Jonas tentava fugir do Senhor, tentava fugir do chamado, Jonas, ele ali entra no barco, ele desce ali a parte de baixo, ele começa a dormir. E aquelas pessoas no qual estavam no barco começam a se deparar com uma grande tempestade, com um vento forte. A palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que eles começaram a temer. E foi o próprio Senhor no qual fez com que o mar ali ficasse agressivo, fez com que o vento fosse forte e que a tempestade
preencher aquilo que o nosso coração precisa. Há somente um lugar, há somente um Deus, há somente um Pai no qual é poderoso para preencher o vazio que há dentro da nossa alma, para preencher o vazio que há no nosso coração. E muitas das vezes o ser humano, nós tentamos preencher esse vazio com tudo que esse mundo pode oferecer, seja com riquezas, seja com pessoas, seja com momentos. Nós tentamos preencher o que falta dentro de nós com tudo que há nesse mundo. Mas eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. O Senhor, Ele traz essa palavra ao nosso coração nessa noite. Que Jonas, ele tentou fugir. Jonas, ele tentou
ministério na oração, na leitura bíblica, no jejum. E nós estamos começando a afirmar o Evangelho em cima daquilo que nós vemos. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos deixando de firmar um ministério, uma vida, debaixo da palavra de Deus. E estamos firmando um ministério à vista. Sabe o que significa firmar um ministério à vista? É você pegar o seu celular, você olhar a vida das pessoas. E nós vemos que nas redes sociais hoje, na internet, é raro as pessoas postar quando está passando por luta espiritual. É raro as pessoas postar quando não consegue ler a Bíblia, quando não consegue orar, quando não consegue cumprir o chamado do Senhor. Ninguém posta isso. Nós só vemos as pessoas postar: vamos ler a Bíblia, vamos orar. E está certo você mostrar, você incentivar as pessoas. Mas o problema não está nas postagens que as pessoas fazem, tentando incentivar as outras. O problema está nas pessoas no qual estão vendo essa postagem. Porque está vendo todos os dias o devocional desse dia, o devocional daquele, e está afirmando o seu ministério, está afirmando a sua vida na vida de outras pessoas. E nós só vemos aquilo que as pessoas nos permitem ver. Mas o secreto, os momentos de dificuldade, os momentos em que nós não conseguimos, não temos força para ler a Bíblia, os momentos em que nós não conseguimos orar, isso as pessoas muitas das vezes não mostram. E nós, como seres humanos, olhares ilimitados, nós acabamos ali acreditando que nós vamos conseguir ler a Bíblia quando eu olhar e eu ver uma pessoa lendo a Bíblia. Vai me dar mais vontade de ler a Bíblia quando eu olhar aqui ali e ver uma história de uma pessoa pregando o Evangelho e ver ali uma pessoa postando. Pode ser que no momento te dê sim, mas logo vem o dia mal. Todo mundo passa por dia mal, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por batalha espiritual. E sabe o que acontece? Quando nós firmamos a nossa vida, o nosso ministério, no ministério de outras pessoas, quando nós firmamos a nossa intimidade com Deus, vem outras pessoas. A pessoa está lendo a Bíblia, eu também estou lendo. Quando nós procuramos somente se apoiar no ministério dos outros, no ministério que as pessoas nos mostram, vem o dia mal sobre nós. Vem o dia mal sobre aquela pessoa, mas ela não mostra. Mas quando nós estamos vivendo esse dia mal, nós começamos a se desanimar, nós começamos a se abater, porque quando o inimigo ele vem com a batalha, com a peleja espiritual,
E a Bíblia vai nos dizer que com essa oração, Jonas se arrependendo diante da presença de Deus, o Senhor ordena ali para que ele fosse novamente para a cidade de Nínive. E eu gostaria de chamar a sua atenção. Jonas, de capítulo 1, vai dizer assim, versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Agora, se os irmãos forem ler, no primeiro versículo do capítulo 3, vai dizer assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Jonas tentar fugir da presença do Senhor, Jonas tentar fugir daquilo que o Senhor tinha para ele, não fez com que o Senhor mudasse o chamado, não fez com que o Senhor mudasse o propósito do qual o Senhor havia entregado para ele. A desobediência de Jonas não fez com que o Senhor mudasse a palavra, não fez com que o Senhor entregasse outro chamado, o Senhor entregasse ali outra cidade para ele profetizar, talvez a bênção. Não fez. Foi um ato inútil, não teve utilidade tudo que Jonas fez para tentar fugir da presença do Senhor. E assim somos nós. Podemos tentar correr para a direita, para a esquerda. Podemos tentar fugir daquilo que o Senhor ele tem para nós. Mas aquilo que o Senhor ele nos disse uma vez, lá atrás, antes de nós nos negarmos a cumprir o chamado, quando nós se arrependermos, quando nós se voltarmos para o Senhor ele irá dizer novamente, assim como ele disse para Jonas: vai à grande cidade de prega, a pregação que eu já te disse, que eu já havia te dito. Pela segunda vez o Senhor vai repetir o propósito, o chamado no qual o Senhor havia entregado nas mãos de Jonas. E o Senhor ele vai dizer para nós nessa noite que não adianta nós tentarmos fugir.
não se volta completamente. Ele não entende completamente aquilo que o Senhor havia tido sobre a vida dele. Jonas, ele se desgostou quando ele viu que as pessoas haviam se arrependido. Jonas, ele ficou irado quando ele viu que aquele povo havia se convertido dos seus maus caminhos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ele vai dar uma lição para Jonas. Em uma certa noite, durante o dia, o Senhor permite nascer uma baboreira. E Jonas, ele se alegra por essa planta, essa árvore, está fazendo sombra para ele. E vem a noite, e durante outro dia, o Senhor permite que essa baboreira se secasse por conta ali de um bicho. A palavra do Senhor vai dizer que Deus enviou um bicho naquele dia para que ele subisse e a baboreira ela se puxasse, secasse, e agora ela não fazia mais sombra para Jonas. E Jonas novamente ele se ira, e o Senhor ele vai para finalizar e falando com Jonas, dizendo: você teve compaixão de uma baboreira no qual você não trabalhou, no qual você não teve trabalho, não foi você que fez crescer, que nasceu numa noite e morreu na outra. E o Senhor ele vai dizer assim: e não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E o Senhor ele vai finalizar de falar com Jonas, dizendo e trazendo como se fosse uma parábola para Jonas, dizendo: você teve misericórdia da baboreira, e eu não terei misericórdia do meu povo. E sabe o que isso significa, irmãos? Que muitas das vezes nós nos importamos mais com as coisas que fazem bem a nós. Nós nos importamos mais com as coisas que são para o nosso prazer, é para o nosso ego, é para a nossa vontade, que faz bem para mim, que faz bem para a minha família. E nós nos esquecemos das áreas, e nós nos esquecemos do chamado do Senhor. E o ato, a vontade, o propósito de fugir da vontade de Deus, de fugir do chamado, nasce ali, quando nós queremos mais o nosso bem do que ver as outras pessoas salvas também. O propósito, o desejo de fugir do chamado, nasce quando os nossos olhos só estão para nós, quando nós olhamos para nós, para a nossa casa, para a nossa família, e nos esquecemos das outras pessoas. E foi por isso que eu li aquela palavra, para que nós venhamos compreender e entender aquilo que o Senhor ele tem para nós, que é transmitir a misericórdia que nós recebemos. Vamos transmitir para as outras pessoas a misericórdia que o Senhor ele nos deu. Vamos falar para as outras pessoas também o amor que o Senhor ele nos deu. Vamos mostrar para as outras pessoas também o amor que o Senhor ele pode dar. E não tente fugir do chamado, não tente fugir do propósito que o Senhor ele tem, porque um dia a sua alma estará angustiada e você se lembrará que há somente o Deus, o único Deus, pode preencher o seu coração. E quando você se lembrar e se retornar, a mesma palavra que o Senhor ele falou lá no começo, o chamado que o Senhor ele te entregou lá no começo, ele ainda estará lá, te esperando, para que você possa cumprir o chamado, porque o Senhor ele é conosco, o Senhor ele é comigo, ele é contigo, e ele é a nossa fortaleza. Amém? As palmas que ouvem, e agora foram essas palavras que o Senhor ele colocou no meu coração, que o Espírito Santo de Deus continue falando.